Boa noite, obrigado pela simpatia e pela audiência. As autarquias vão ser realizadas no próximo ano. O orçamento participativo a nível municipal também já está orçamentado e o Programa Integrado de Intervenção nos Municípios estão, de resto, entre as prioridades nacionais. E por isso mesmo, o debate livre de hoje vai novamente abordar estes temas com especialistas e políticos experimentados, com análises regulares nos média ou com intervenções em sede própria. O que ganham, afinal, os cidadãos angolanos de caminho ao CUNEN com esta agenda do Estado. Esta agenda social, questões de interesse público vão fazer parte da nossa abordagem. Os debates, de resto, na especialidade sobre as autarquias já começaram. A maioria qualificada do MPLA no Parlamento, a oposição parlamentar e o Ministro da Administração do Território e Reforma do Estado já esgrimiram os primeiros argumentos de razão sobre o pacote autárquico. Contudo, a proposta de lei sobre a organização e funcionamento das autarquias locais foi aprovada ontem na especialidade. O Programa Integrado de Intervenção nos Municípios, com um orçamento de 2 mil milhões de dólares, já anunciado pelo Presidente da República e titular do Poder Executivo, o orçamento participativo a nível dos municípios, com a participação dos cidadãos, com verba também já definida, para além, obviamente, do combate à pobreza, que é outro projeto que está também orçamentado. São, de resto, projetos fundamentais para a afirmação da nossa cidadania e para uma vida melhor, onde cada um de nós vive. Filomeno Vieira Lopes é político, economista e professor da Universidade Católica de Angola. Lino Bernardo Tito é jurista, deputado e professor da Universidade Oscar Ribas. Carlos Teixeira é jurista, especialista em Direito Administrativo e diretor do Centro de Pesquisa em Políticas Públicas e Governação Local da Faculdade de Direito da Universidade Agostinho Neto. E Josué Chilundula é especialista em Políticas de Desenvolvimento, tem colaborado bastante na ADRA. É com esta equipa que nós vamos fazer o debate de hoje. Pois bem, o professor Carlos Teixeira, começo por si, está a escrever muito sobre governação local, que é, de resto, o seu campo de investigação nos últimos anos na Faculdade de Direito e tem obra publicada. Como é que está a ver, digamos, todo este pacote que está em discussão no Parlamento, pacote autárquico? Boa noite, Xavier, boa noite, telespectadores, colegas aqui do painel. Eu vejo com bastante expectativa e esperança a aprovação do pacote autárquico, ao que tudo indica, ultrapassará todas aquelas contrariedades que tiveram lugar a quando do lançamento da discussão deste assunto, vai levar a que, efetivamente, tão breve quanto possível, os instrumentos reguladores do processo de descentralização, do processo de autarcização, seja aprovado e no próximo ano tenhamos efetivamente condições para o tão desejado modelo de organização administrativa descentralizado, concretamente com a implementação das autarquias. Pois bem, Josué Chilundulo tem vasta experiência também, digamos, em políticas de desenvolvimento terrestre nos últimos tempos, com a contribuição da ADRA. Muito se sabe também sobre a contribuição que pode ser dada pela sociedade civil nestas questões que estão hoje na agenda na política do Estado, fundamentalmente a questão das autarquias. Obrigado pelo convite e boa noite aos colegas do painel. A tendência mundial e as abordagens que se fazem em relação aos processos de descentralização conecta sempre aos processos de desenvolvimento das sociedades. E as experiências demonstram que países com modelos de governação mais descentralizadas e com níveis de participação maior dos cidadãos nos processos de tomada de decisão tendem a ser mais desenvolvidos e garantem de forma bem mais fácil o bem-estar dos seus cidadãos. E nestes termos penso que Angola, com a sua agenda de desenvolvimento, uma proposta de agenda de desenvolvimento, agora com revisão para 2050, não pode fugir à regra. Até porque todos os diagnósticos que são projetados, quer por via dos estudos de avaliação da pobreza e de monitoria social da ADRA, do Instituto Mosaico, do SICA e outras organizações da sociedade civil, quer por via dos relatórios económicos e sociais do SEICO, né, da Universidade Católica e outros centros de pesquisa, mostram exatamente que o modelo de governação que tivemos até há bem pouco tempo faliu. Faliu porque permitiu que quem estivesse em Luanda pensasse na pobreza de quem vive no Cunene e de quem vive em Malange, que têm sentimentos
e percepções sobre a pobreza completamente diferentes. Então, pensar em orçamentos participativos, pensar num slogan que a vida começa nos municípios, não acredito que seja apenas uma questão de opção política. É também uma questão de exigência. Se querermos que nos próximos 20, 30, 50 anos alcancemos então a melhoria do índice de desenvolvimento humano no país. Obrigado, professor Filomeno. Visto da Católica, não sei, a economia social vai ser determinante, digamos assim, para aquilo que nós pretendemos em termos de governação local? Eu espero que sim, desde que se contacte finalmente instituições nacionais, não é? O que não é bem o hábito do Executivo. Eu lembro-me que na estratégia de longo prazo, quem deu parecer sobre a questão da sociedade civil foi efetivamente o ISCTE português e não propriamente qualquer competência nacional. Agora, e sabe por que razão desta opção? A razão é porque temos a mentalidade virada para fora, não é? Assim como há um peso extraordinário de consultores na nossa vida nacional, inclusive na produção legislativa, que quando nós temos uma Assembleia Nacional é porque nós temos ideias próprias da nação que devem ser feitas pelos próprios nacionais, mas não tem havido esta... E isto é que faz com que grande parte daquilo que pensamos ou que aquilo que aparece escrito no papel e nas leis não é efetivamente implementado. Não é possível implementar coisas cuja alma, cujo coração não está, digamos, connosco, quando por isso simplesmente encomendamos a terceiros e muitas vezes até fazemos cópias. Portanto, eu espero que desta vez se recorra mais ao potencial nacional, a todos os títulos, não é? Porque hoje em dia as governações só são difíceis quando elas são usurpadas por minorias. Se elas forem ao encontro e conseguirem trabalhar com o potencial da maioria, com o potencial de todos, a governação torna-se extremamente simples, não é? E basta ver que agora neste pacote autárquico a questão do orçamento participativo, a questão da auscultação das populações, as populações sabem o que é que querem. Sabem o que é que querem, as pessoas sabem quais são as suas prioridades, porque sentem os problemas, não é? Não podemos continuar com modelos segundo os quais há um grupo perfeitamente iluminado, que sabe tudo, não é? E que, portanto, determina tudo, não é? Estes modelos são bons quando nós organizamos o Estado para interesses privados e quando privatizamos o próprio Estado. Mas se quisermos cumprir aquilo que é constitucional, que é a democracia, e nós vamos normalmente muito longe deste ponto de vista, não é? Nós falamos em democracia representativa e em democracia participativa. E por isso ninguém compreende como é que houve uma preguiça tão grande durante essas 4 décadas para só agora estarmos a falar em autarquias locais e muitas vezes falamos em autarquias para uns e não para toda a gente, não é? Mas agora caminhamos para uma democracia participativa. Vamos ver, há elementos que são fundamentais para organizar uma economia, uma democracia participativa. Não basta falar, porque, como dizia um velho nacionalista, para falar basta até dicalengo. Não é? Não basta falar. É preciso montar estruturas. Quem disse isso é já preciso, morreu, não é? Gentil Viana. É preciso alterar mentalidades, é preciso criar instituições e só com base nisso é que as coisas podem ser operacionais. Podemos ter muitos desejos, nós também falamos em economia solidária, não é? Nos nossos documentos, nos documentos do Estado, não é? Estamos agora a falar, por exemplo, em orçamento participativo, não é? Mas isto ainda não tem substância. Portanto, vamos ver, vai depender muito do debate político e vai depender muito... professor, já está em Diário da República, inclusive? Não, a expressão, não é? Mas não basta a expressão, não é? É preciso que se criem instrumentos, por exemplo, o orçamento participativo depende da democracia participativa. A democracia participativa depende muito da capacidade de intervenção dos cidadãos.
depende da organização do espaço público. Não é? Num país em que é muito difícil até as pessoas encontrarem uma sala barata para reunir, já vê como é que o espaço público está. Num país em que muitas vezes grupos da sociedade civil querem se organizar, convidam um orador e são proibidos de fazer uma conferência, o espaço público está muito restrito. Ainda acontece? Não é? Ainda acontece e bastantes vezes, não é? Depende de quem vai lá falar. Já voltaremos a falar sobre isso, democracia representativa versus democracia participativa. Dr. Lino Bernardito, o que é facto é que o Parlamento já começou a discutir os diplomas sobre o pacote autárquico. Pergunto-lhe, estamos em tempo útil até 2020? O calendário é favorável? Bom, boa noite, telespectadores, boa noite, companheiros aqui no debate, boa noite, Amilcar. Eu pessoalmente estou muito preocupado. Né? Preocupado com o tempo? Com o tempo. Com o relógio? Com o tempo. Com o tempo, olhando para as tarefas essenciais para a organização das próximas eleições autárquicas, eu sinto que estamos muito atrasados. Concorda com o Raul Ganda que pede a suspensão das férias dos deputados? Em nome desta nação, em nome dos nossos eleitores, em nome dos angolanos que vivem em 164 municípios, acho que temos que fazer um sacrifício para que as autarquias locais sejam uma realidade no próximo ano. Né? O nosso sacrifício não pode ser medido quando está em causa fazer o bem, ou seja, está em causa a defesa dos interesses de todos os cidadãos, porque hoje realizar as autarquias locais é um imperativo nacional. Nós levamos 44 anos, não é? Mais ou menos, caminhamos para aí, e este atraso temporal hoje nos obriga a acelerarmos, porquanto somos, no âmbito regional, o único país que ainda não guindou no caminho da descentralização político-administrativa e que isso tem trazido, de algum modo, atraso no desenvolvimento do próprio país, porque a realização de cada uma das unidades territoriais do país levará ao desenvolvimento de todo o país. E por isso o nosso sacrifício não pode ser medido num campo como este, né? Se eventualmente a direção do Parlamento, ou o Parlamento decidir que temos que trabalhar no período das férias parlamentares, seja bem-vindo, estamos disponíveis para isso. E eu dizia que estou preocupado pessoalmente porque hoje o Parlamento terminou o debate na especialidade de duas leis. A lei da tutela e da organização e funcionamento das autarquias locais. E há outras leis que infelizmente ainda não vieram ao debate na especialidade. Mesmo essas, apesar de ser, na minha perspectiva, a primeira lei de organização e funcionamento das autarquias locais estruturante, porque tem a base de como as autarquias irão funcionar e os órgãos dessas autarquias, mas entendo que há uma lei importante que é a lei da institucionalização das autarquias locais. E para dizer que há questões de fundo que acabaram por ser deixadas, essas questões eventualmente para a discussão desta lei, que é a questão do gradualismo. Apesar do debate ter conduzido no sentido de que o conteúdo do gradualismo fosse para disposições finais transitórias, mas mesmo assim ainda existirão exatamente questões para serem levantadas sobre o gradualismo. Né? O que quer dizer que, a par da legislação que está em discussão, ainda temos muita coisa para ser feita, temos o registro eleitoral para ser feito, eventualmente a redefinição das fronteiras territoriais dos municípios que tem que ser feito, ainda temos as infraestruturas que vão albergar as autarquias que devem ser definidas e talvez o PIN vem com algum atraso nesse sentido, mas esse atraso é propositado também. Por isso, e eu sinto no discurso político atual que agora não se fala do tempo, do ano da realização das eleições autárquicas, só fala genericamente teremos autarquias locais, mas já se faz hoje um pouquinho em relação mas falou em atraso propositado? Sim, quando olho para o PIN, que vem num quadro em que no realismo da organização das autarquias locais, em um ano não será possível
a ser implementado. O conjunto de políticas públicas gizadas no quadro do PIN, concretamente as infraestruturas que podem suportar as autarquias locais, não acredito que sejam construídas e se estejam prontas até 2020. Suponho eu que se tivermos que fazer as eleições autárquicas, poderão ocorrer exatamente em agosto, julho do próximo ano, por causa do período ideal, no nosso caso, de realizarmos as eleições, né? Tem sido esta prática. E então não acredito que essas infraestruturas estarão prontas até a altura da realização das autarquias locais. E parece-me que este vai ser também um elemento que poderá ser utilizado para atrasar as eleições autárquicas. Eu espero que não seja. E eu tenho acompanhado também algumas pessoas que apresentam as suas apreensões nesse sentido, no sentido de que tudo está atrasado e tudo pode levar no sentido de não termos eleição autárquica no próximo ano. Espero que assim não seja, espero que esteja enganado, espero que eu estou a raciocinar no sentido negativista, que me perdoa nesse sentido, mas acredito que se não acelerarmos e se não tivermos o empenhamento claro do que nós queremos com as autarquias locais, próximo ano não teremos autarquias. Bom, mas o que é facto é que estamos a um ano das primeiras eleições autárquicas. Os 164 municípios de Angola serão alvo de um plano especial de investimento em infraestruturas de utilidade pública no valor de 2 mil milhões de dólares, tudo isso sem endividamento público, já que o governo, liderado por João Lourenço, vai utilizar verbas recuperadas do capital do Fundo Soberano de Angola. A 27 de julho deste ano, o Presidente da República, João Lourenço, anunciava a criação do Plano Integrado de Intervenção nos Municípios, o PIM, um projeto prioritário que representa, segundo sustentou, um passo significativo no processo de descentralização administrativa, assumido como um dos maiores desafios da reforma do Estado. O plano contempla todos os 164 municípios do país e prevê a execução de vários projetos, alguns de raiz e outros que se encontram parados por falta de verbas. O governo prevê o funcionamento de mais 4 mil salas de aulas para vários níveis de ensino, cerca de 200 equipamentos hospitalares de diferentes categorias e a concretização de 236 projetos de vias de comunicação repartidos pela colocação de asfalto, reabilitação e terraplanagem de estradas, com prioridade para as secundárias e terciárias, que visam facilitar o escoamento da produção agrícola local. O PIM irá igualmente contemplar projetos no domínio da segurança pública, como a construção e a apetrechamento de esquadras de polícia, reforço na distribuição de energia, água e saneamento básico. O PIM tem um orçamento estimado ao equivalente em kwanzas a 2 mil milhões de dólares norte-americanos, financiados com os recursos do Fundo Soberano de Angola. O Presidente da República referiu na altura que os municípios têm de fazer mais e não ficar apenas à espera da receita proveniente da administração central, através da promoção do desenvolvimento local, da prestação de melhorias de serviços e da criação de condições para a atração do investimento privado. A marcação de 2020 como prazo para a concretização e conclusão deste novo plano transforma esta data como marco na vida dos angolanos. Estão também agendadas para o próximo ano a realização das primeiras eleições autárquicas em Angola. Contudo, ao invés do PIM, que irá abranger a totalidade dos 164 municípios, as autárquicas deverão ser realizadas em apenas alguns círculos ainda por definir. Aliás, esta intenção foi também destacada no discurso de encerramento do 7º Congresso Extraordinário do MPLA pelo seu líder, João Lourenço, quando indicou que o foco do partido será a estratégia para as eleições autárquicas. Globalmente, a execução do PIM resultará no desenvolvimento de 1.864 intervenções e projetos em todo o país, afetos às áreas definidas como prioritárias. Os órgãos da administração local responderão por 68% da programação, enquanto os restantes 32% serão de responsabilidade central. Professor Carlos Teixeira, acredita no PIM, no Programa Integrado de Intervenção nos Municípios? Acredito absolutamente, até porque estamos a falar de momentos diferentes da reforma do Estado e, concretamente, da organização do exercício da função administrativa. Portanto, o PIM é um programa decorrente do processo de desconcentração administrativa, ao passo que, digamos, os aspectos
de logística jurídica e de logística geral preparatório para as eleições autárquicas resulta de um outro momento, que é o da descentralização. Defendo até que, apesar, digamos, de todas as dificuldades, apesar da manobra bastante apertada que o Executivo tem no quadro da reforma do Estado e da sua organização da função administrativa, ter entre mãos duas tarefas bastante difíceis, não pode deixar de realizar aquela que constitui a antecâmara de uma melhor preparação do processo de descentralização, que é precisamente a desconcentração, porque, convenhamos, um modelo organizacional que, por razões históricas, foi com maior ou menor dose centralizado, umas vezes mais concentrado, outras vezes mais desconcentrado, é precisamente um exercício factível e quase que imprescindível para a preparação do processo de descentralização e da autarcização, sendo que o PIM não é uma tarefa que se irá esgotar com as eleições autárquicas em 2020. Portanto, é uma tarefa que será desenvolvida no quadro de todo o ciclo que as forças políticas, particularmente as forças políticas do governo, terá que desenvolver para que o processo de descentralização que se pretende que seja entre 2 a 3 ciclos, portanto, estamos a falar de ciclos eleitorais, possa efetivamente ocorrer com a criação dos pressupostos necessários para definir aquelas municipalidades que estariam em condições de avançar. O professor Lino Bernardito não tem razão. Por favor? Não tem razão, professor. Não tem razão? Exato, em relação à argumentação dele a propósito dessa questão. Que ele deu a entender que é, digamos, um calendário político. Do PIM? Do PIM. Bom, o doutor Lino Bernardito é um político, não é? Mas, portanto, político e eleitoralista, quis dizer, deixou entender isso. É a opinião do doutor Lino Bernardito, porque não acredito, sinceramente, que o exercício seja meramente eleitoralista, porque quem governa, quem administra, tem a sua própria agenda, portanto, que não tem que ser necessariamente eleitoralista, e o facto de se perseguir a descentralização e a autarcização, o Executivo não pode deixar de cumprir outras tarefas decorrentes da chamada reorganização das funções do Estado, particularmente as funções administrativas. Porque é ele mesmo, o Executivo, quem tem a obrigação de pilotar este novo modelo organizacional. Bom, deixa-me só dizer o seguinte. Clarificar, se calhar. Bom, a primeira questão que temos que analisar é, em dezembro do ano passado, quando o Parlamento discutiu e aprovou o Orçamento Geral do Estado, e no momento o PIN foi colocado. O instrumento válido para a gestão pública chama-se Orçamento Geral do Estado. Quem tem uma programação a longo prazo, uma programação virada para as pessoas e para o desenvolvimento, tem de fazê-la exatamente dentro do Orçamento Geral do Estado. Nesta altura, infelizmente, não falamos do PIN. Falamos, sim, de alguns programas locais que eram reportados a partir de uma avaliação centralizadora do que os municípios podiam ter. Aliás, a nossa experiência de governação provou que programas adotados no decurso de um orçamento nunca surtiram efeitos. Aliás, o PIN veio exatamente isso. O PIN acabou por ser aprovado ali assim ao final do primeiro semestre deste ano, já na execução do orçamento em curso. Por outro lado também, se olhar para o PIN e na sua projeção dos vários programas, perceberão exatamente que alguns dos quais não têm realismo local.
Ou seja, eventualmente foram programas pensados ao nível central para serem aplicados ao nível local. Mais do que isso, o PIN não tem sido publicado para que todos o conheçam. E eu vou dar um exemplo. Eu, por ser um utilizador das redes sociais, tive acesso a alguns programas do PIN, de algumas províncias, fiz questão de distribuí-los, mas no dia seguinte estão a me dizer que aquilo que eu tinha feito não correspondia aos programas que o governo tinha aprovado dentro do PIN. Ou seja, o PIN é desconhecido por todos nós. O que nós conhecemos aqui até agora é o Orçamento Geral do Estado, com os programas que contém, e não o PIN. Como nasceu o PIN? O PIN nasceu de uma observação política, ou seja, do desnível, digo eu, de desenvolvimento, de aceitação política do partido governante. Percebendo que os municípios vivem carências profundas, e então lança o PIN para tentar resolver antecipadamente uma questão eleitoral, que de 2020, se tivermos eleições autárquicas. É isso que, para mim, representa o PIN. Não representa mais do que isso. Aliás, deixa-me só dizer, onde está o programa Água para Todos? Surtiu efeito? Não surtiu efeito. Onde está o programa em que se empatou tanto dinheiro para os municípios, 5 milhões de dólares para cada um dos municípios? Surtiu efeito? Nenhum. Como é que estão os nossos municípios? Mais pobres do que antes de 5 milhões de dólares cada um recebeu durante alguns anos. Obrigado, doutor Josué. Não conhece o PIM? Eu conheço o PIM e... E como é que conheceu? Já tive o privilégio de receber informação diretamente do Ministério da Administração do Território e Reforma do Estado, mas a perspectiva da abordagem, para mim, deverá ser diferente sobre o seguinte aspecto. Incluir a perspectiva política e eleitoralista no PIM não é mau, de todo, se partimos do princípio de que quem governa assume falhas e também assume sucessos. Vai ser criticado por realizar ações que provocarão ou resultarão em sucesso ou em insucesso. O que é importante observar, mais do que a perspectiva política e eleitoralista, é que os municípios estão carentes e deixaram de ser, já há algum tempo a essa parte, bons espaços para se viver. E uma boa parte da população tem estado a socorrer-se das principais cidades, principalmente das províncias, muito próximo do mar, como é o caso de Benguela, Luanda. E se olharmos para a perspectiva da distribuição da população, facilmente conseguimos encontrar um ponto de estrangulamento para o desenvolvimento econômico do país, porque quem faz economia é a população. E o desenvolvimento é conexo aos modelos de aglomeração, ou seja, tem que ter população para consumir, para produzir, e se não existir população, em princípio, atrasa-se o desenvolvimento. Investir nos municípios, em princípio, deveria ter esse sentido lógico, que é trazer de volta a população aos municípios, uma vez que grande parte da população que lá está, dos 164 municípios, com algum exagero, perto de 8, 9 municípios têm mais de 60% da população. Vou dar o exemplo de Malange. Malange tem 1.128.000 habitantes, se eu não estou em erro, 54% da população vive no município sede. E Malange tem 14 municípios, quer dizer que 13 municípios da província têm distribuídas mais ou menos 40% da população. Então, investir no município pressupõe criar condições para que a economia se realize, para que até a democracia, do ponto de vista do aprofundamento das liberdades, aconteça. Nestes termos, olhar para o PIM sobre esta intenção pode significar alguma coisa positiva se e somente se ela deixar de ser, ou ele deixar de ser um programa de propriedade do Estado, do governo, e passar a ser uma propriedade dos principais atores locais. Isso em português significa o quê? A forma como se está a realizar o PIB, na perspectiva essencialmente orçamental,
com distribuição de recursos, sem olhar para objetivos, sem olhar para efeito multiplicador do ponto de vista da sustentabilidade e sem olhar para as verdadeiras competências locais, a boa intenção poderá facilmente se deteriorar. Por outro lado, é também importante olhar para o PIM sob a perspectiva de que, até agora, os municípios têm administradores que dependem dos governadores e sofrem facilmente influência dos governadores. E, em alguns casos, e aí o Dr. Lindo Bernardo Tito tem razão, em alguns casos, as iniciativas que são incorporadas nos planos de ação facilmente demonstram a existência de alguém que não tem empatia com as necessidades locais a decidir por isso mesmo. Repare no seguinte, se eu pensar pobreza, e não sei porque hoje estou muito a referir Malange, se eu pensar, deve ser porque falamos... Exatamente. Se eu pensar pobreza em Malange, a percepção que eu tenho não é de alguma ausência de capacidade de produção local, ou seja, de um aproveitamento dos recursos produtivos locais. Qual é o problema? É o preço do resultado do aproveitamento da produção local, ou seja, senhoras saem de Luanda, vão para Malange, trocam a bacia de Macroeira por 1 litro de óleo e não compensam todo o esforço agrícola que foi desenvolvido. Nestes termos, o PIM deverá responder, em princípio, esta necessidade, como agregar valor a esta capacidade de produção local. Já se eu pensar pobreza no Cunene, o pensamento é diferente. O pobre do Cunene tem mais de 1 milhão de cabeças de gado, que por sinal estão a morrer com o problema da seca. O empobrecido do Cunene. Em contrapartida, está o Orçamento Geral do Estado a gastar mais de 80 milhões de dólares para a importação de carne. Então, alguma coisa está errada. Ou seja, a lógica da abordagem do PIM deverá incorporar sentimentos, percepções, realismos locais, e isto dependerá muito das competências que existem hoje no município. E penso que aí é que importa referir que planeamento como tal é uma propriedade das economias centralizadas. As economias de mercado adotaram planeamento, mas incorporaram o princípio da participação. Sem participação, sem manifestação de interesse dos sentimentos locais, o PIM passa a ser apenas um plano e passa a ser apenas um objeto pirotécnico. Torná-lo realista, repito, implica, acima de tudo, a valorização das competências locais. Quero concluir dizendo também que acreditar que ele vai ser bom, Dr. Lindo Bernardo Tito, deve ser bom também para passarmos energia positiva, porque mais do que a autarquia, mais do que a realização política, o bom mesmo é pensarmos num país pro-desenvolvimentista. E essa é a questão que eu coloco, professor Filomeno. Temos que acreditar, porque estamos numa nova era, e há aqui indicadores de que, se não fizermos agora, naturalmente que vamos nos atrasar ainda mais em relação ao desenvolvimento dos municípios onde vivemos, porque a vida faz lá. Não, estas questões não são questões de fé, não são questões de crença. É bom que saibamos passar energia positiva, mas temos que ser realistas. E muitas vezes o facto de não sermos realistas e caminharmos sempre de entusiasmo em entusiasmo, e é preciso ver que os políticos nisso são muito habilidosos, não é? Também é político. Criam sempre um facto para dizer que estamos numa nova era, não é? E uma palavra de ordem muito bonita para empolgar as pessoas, e as pessoas depois não veem o essencial. A primeira questão que se coloca quando nós fazemos um programa é fazer avaliação de todos os outros programas anteriores e ver o que é que falhou com realismo. E no nosso país nós não temos cultura de avaliação. É um dos graves problemas de governação. No país coloca-se a cabeça na areia e depois, colocando a cabeça na areia, não temos capacidade de visualizar como é que temos que transformar as coisas.
E é por isso que o PIM pode falhar. Pode falhar também por aquilo que o Josué acabou por dizer, não é? Um programa, um plano, tem regras de elaboração. E nessas regras de elaboração nós temos que traçar objetivos, nós temos que ter resultados claros, e resultados não é que se vai construir uma estrada, etc. Não é a estatística que o PIM nos apresenta, né? E os resultados são todos os impactos que poderá isso ter na vida das pessoas. O que é que isto vai causar? Não é? Isto vai fazer com que o indicador de crianças que estão no sistema de ensino vai se alterar, e em que medida? Não é? As pessoas têm que sentir o impacto disto em indicadores que devem ser claramente formulados. Ora, o PIM é uma listagem, tanto quanto saibamos até agora, e é surpreendente dizer que aqui o nosso deputado não está dentro, não tem informação oficial sobre isso, não é? E isto é uma má notícia. É dentro deste ponto de vista que se classifica o PIM como uma atrapalhada um bocado eleitoralista. É evidente que não é mau fazer coisas com o sentido que o José falou, mas o problema é que temos que fazer rupturas de paradigma na maneira de fazer política e na maneira de atuar. Não é? Nós estamos perante um problema de consenso nacional. Qual é o problema de consenso nacional? São as autarquias. O PIM visa responder a todo um conjunto de questões autárquicas, inclusive o debate se há ou não há condições para que haja... das autarquias. Exatamente. Por que é que não se estabelece esse consenso em sede do Parlamento, que é o centro da nossa democracia? Está aí um déficit muito grave. E são essas questões estruturantes que nós ainda não vimos resolvidas neste dito ciclo político. Mas deixa-me dizer o seguinte. Porquê é que estou apreensivo em relação ao PIM? Nós já tivemos o PMI. Não sei se lembram do PMI. Claro. Não é verdade? Não é? Também tinha a palavra integrado. Dentro do programa, da estratégia de combate à pobreza, que foi elaborada em 2003, surgiu no terceiro ciclo desta estratégia o PMI-TRCP, que era o Plano Municipal Integrado para o Desenvolvimento Rural no combate à pobreza. Veja a componente fortemente municipal que este programa tinha. Não é? Este programa está em execução ainda. Este programa está em execução. Exatamente. Porque é que surge um PIM? Este programa, o seu nível de execução é extremamente baixo. Até mais. Em 2015, surgiu o chamado Planeamento Estratégico da Administração do Território. Tinha cerca de 100 e tal programas municipais para serem concretizados. Quando eu faço uma revisão desses programas e vejo o Orçamento Geral do Estado de 2019, só encontro lá cerca de 9 programas dentro destes programas, de 100 e tal programas, com incidência municipal em 2015. Portanto, há todo um conjunto de iniciativas municipais, mas a realidade mostrou uma preguiça estrutural para resolver esse tipo de problemas. Porquê? Porque, na verdade, a Realpolitik sempre esteve na concentração de meios, quer a nível central, quer também, digamos, de investimentos em certas cidades e, sobretudo, na cidade de Luanda. Mas há mais. O PIM começa por dizer que fez a auscultação. Bom, como estamos a falar muito de Malange, vamos falar, por exemplo, de... Professor, o que é fazer depois do intervalo? Só para eu não ir para a ocorrência também. Temos que ganhar dinheiro também, não é? Então vamos fazer aqui um curto intervalo, já voltamos. Debate aqui na TV Zim, sempre à terça-feira. Não sai daí, que são breves minutos.